No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Banco do Brasil foi chamado à reparação histórica por envolvimento na escravidão. Você confere também. Termina nesta terça-feira às 11h59 da noite o prazo de votação para o Prêmio CUT Liberdade e Democracia. Participe! O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando então sobre uma decisão da Justiça, do Ministério Público Federal, que determinou que o Banco do Brasil tem até o dia 17 de outubro para responder uma série de questões à Justiça sobre sua participação ou fomento na escravidão no país. A data foi estipulada e a notificação sobre a abertura de um inquérito civil público para investigar o envolvimento da instituição também foi realizada. Foi o maior crime contra a humanidade praticado no século XIX, a escravidão. Almir Aguiar, que é secretário de combate ao racismo da Contraficut, ele diz que em 2020 o movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, iniciou a derrubada de várias estátuas de personagens que se alimentavam do racismo nos Estados Unidos e se estendeu até a Europa. Com essa ação do Ministério Público Federal no Brasil, é preciso descortinar o processo de construção do Banco do Brasil, derrubando essas estátuas que marcaram o passado do banco, beneficiando economicamente várias pessoas com processo de escravização no país, torturando e matando negros e negras. Almir Aguiar ainda diz que o banco tem o dever de reconhecer os erros do passado, inclusive garantir formas de trazer mais negros e negras em seu quadro de funcionários, onde a porta de entrada, por ser um banco público, é via concurso. A escravização de seres humanos foi praticada no Brasil durante quase 3 séculos e meio. Historiadores calculam que durante o período, cerca de 5 milhões de pessoas foram compulsoriamente retiradas de suas terras e comercializadas no país. Foram sequestradas da África e trazidas para o Brasil. O auge do crime humanitário se deu entre o século XVIII e meados do século XIX. Somente nesse período, entre 1830 e 1850, foram cerca de 753 mil vidas humanas retiradas ilegalmente do continente africano e trazidas ao Brasil. Esses dados tornam o país responsável pelo maior crime contra a humanidade do século XIX. Em nota, o Banco do Brasil afirmou que vai responder aos questionamentos do Ministério Público Federal e ainda que, como empresa que busca promover a igualdade racial, está à disposição para continuar protagonizando e envolver toda a sociedade na busca pela aceleração do processo de reparação. O pedido de reparação histórica não é novidade e faz parte de um movimento global. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, por exemplo, o Bank of England e as universidades Harvard e Brown University já foram chamados a reconhecer seu papel na escravidão e apresentaram ações de reparação. Ainda em nota, o Banco do Brasil destacou que mantém um grupo de discussão sobre diversidade, por meio do qual se reúne com movimentos representativos dentro da empresa, incluindo o BB Black Power, como uma forma de unir esforços em ações direcionadas à superação da discriminação racial. O Almir Aguiar, ele diz ainda que a nota do Banco do Brasil acabou sendo muito branda, porque o banco foi construído, ele diz, com sangue negro. Então o papel do Banco do Brasil hoje tem que ser o de criar mecanismos claros e eficientes de reparação às injustiças cometidas no passado. Diz o Almir, é preciso encarar essa discussão porque esse passado e essa memória fazem parte e ainda afetam o nosso presente por meio das desigualdades sociais e do racismo estrutural. A sociedade e as grandes instituições brasileiras precisam se olhar no espelho e enfrentar esse assunto, ele disse. A ação civil pública que motivou a notificação do Ministério Público Federal ao Banco do Brasil é assinada por um grupo de pesquisadores e historiadores que lançaram à luz a forma como a instituição Banco do Brasil se alimentou e fomentou o tráfico de pessoas naquela época. A primeira relação entre o banco e a escravidão se deu logo quando foi criado em 1808 com a vinda de Dom João VI, o rei Dom João VI ao Brasil. Na época, parte do dinheiro da instituição vinha de taxas cobradas de embarcações dedicadas ao tráfico de pessoas. Uma outra forma de incentivo ao comércio de seres humanos era a concessão de títulos de nobreza pelo governo imperial a escravocratas e comerciantes ilegais que colocavam dinheiro no banco.
Em 1829, o Banco do Brasil foi dissolvido por problemas financeiros. Sua refundação aconteceu em 1833. A partir dali, sua relação com a escravidão se tornou mais intensa, começando pela participação de grandes traficantes no grupo de empresários que assinaram o termo de refundação do Banco do Brasil, entre eles José Bernardino de Sá, maior acionista do banco em 1853. Estima-se que ele, Bernardino de Sá, tenha contrabandeado 20 mil africanos entre 1825 e 1851. Grande parte teria passado por um barracão que manteve no norte de Luanda, capital da Angola, onde deixava os africanos sequestrados até o embarque para o Brasil. E aí outras histórias também foram citadas aí pelos historiadores para embasar, né, essa ação que levou o Ministério Público Federal, então, a cobrar explicações do Banco do Brasil e uma reparação sobre o envolvimento na escravidão no Brasil. Giro sindical. Agora a gente fala sobre o 4º Prêmio CUT, Liberdade e Democracia Sempre. Termina às 23h59 dessa terça-feira, dia 10, a votação para o 4º Prêmio CUT. É uma homenagem feita pela Central a personalidades e entidades que se destacam na luta pela democracia no país. A escolha pode ser feita pelo premiocut.org.br, esse é o endereço, premio.cut.org.br. São 6 categorias divididas em diversos temas, como cidadania e direitos humanos, direitos dos trabalhadores, luta por justiça dos povos originários, das águas e das florestas, além da democratização da comunicação, imprensa livre e combate à fake news. Para cada categoria são 3 indicados. O processo de escolha dos favoritos ao Prêmio CUT é bastante simples. É só acessar o site, repito, premio.cut.org.br, pelo site, ou acessar o site, né? Ou pelo computador ou pelo dispositivo móvel, aí, no caso o celular ou tablet. Ao rolar a tela para baixo vão ser já exibidos os candidatos. Acima da imagem de cada um tem um campo ali para a seleção do escolhido. É um pontinho ali onde você coloca o dedinho em cima se estiver no celular ou clica com o mouse se você estiver no computador. Antes de votar, claro, você pode conhecer a biografia de cada um dos candidatos na aba Indicados, que está lá no topo do site. A votação é aberta a todas e todos e limitada a um voto por pessoa. Depois de selecionar os indicados nas 6 categorias, tem um campo lá para você informar o seu e-mail. Preencheu com e-mail, é só clicar em enviar e pronto. A votação está concluída. Todas as demais informações sobre o prêmio, a história, os indicados, a galeria dos já premiados também estão no próprio site. A cerimônia de premiação vai ser realizada dia 21, a partir das 19h30, no 14º Concute, no Expo Center Norte, em São Paulo. Rapidamente aqui sobre o prêmio, criado em 2010 para homenagear personalidades e instituições que se destacam na defesa da democracia, o prêmio veio com o objetivo de manter viva a história, valorizando a trajetória dessas personalidades e servindo como referência para as gerações futuras em suas lutas. Esse ano, o tema Liberdade e Democracia Sempre não poderia ser mais atual. A CUT, junto com as suas entidades filiadas e com os movimentos populares, foram decisivos para derrotar em 2022 o projeto da extrema-direita que levou o país a uma crise generalizada, sem precedentes, enfim, a todo esse caos que nós vivemos nos últimos tempos. Né? Então, os indicados, alguns dos indicados para o Prêmio CUT, que fizeram parte dessa luta nos últimos tempos, a gente tem aqui, por exemplo, nas categorias personalidade de destaque na luta por democracia, o padre Júlio Lancelotti. Nós temos o Leonardo Sakamoto, jornalista, na categoria personalidade de luta por democracia e direitos dos trabalhadores. Além disso, temos também outras indicações como nas entidades, na Marcha Mundial das Mulheres, o MST, o MTST também, veículos de comunicação como a revista Fórum, TVT, GGN, enfim. Acesse premio.cut.org.br, conheça a biografia de todos, vote no seu candidato favorito e semana que vem a gente vai ficar sabendo quem são os vencedores. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Falamos na próxima edição. Até lá.